Esse é um dos melhores exemplos que você pode encontrar do motivo da gente sempre seriar o eletro quando você está diante de um quadro de precordialgia. Nesse eletro aqui, você está diante de um paciente de 88 anos de idade, feminina, que chega ao serviço com a queixa de epigastralgia, náuseas e vômitos, há 3 dias. Relata uma tosse produtiva, sem febre e outras queixas. É uma paciente diabética, hipertensa e ainda em investigação. Quando você bate nesse eletro, tem muita coisa que chama atenção nesse eletro. Aqui você tem as axiais, elas estão desaparecidas aqui. Eu deduzo que seja D1, D2 e D3. Normalmente segue esse padrão. E normalmente a gente tem o D2 longo, embora que se eu for olhar para esse ECG aqui e olhar para isso aqui, não me parece ser D2 longo, me parece ser na verdade um D3 longo que alguém colocou, que não é o ideal. Pelo menos está aqui, né, no padrão correto. E aí quando você vai olhar, você vai ver que tem realmente muita coisa aqui nesse eletro. Eu tenho aqui essa onda T invertida, eu tenho essa outra aqui, onda T invertida, eu tenho essas extrasístoles que estão aparecendo. Você vê que elas seguem essa mesma linha. Eu também tenho essas outras extrasístoles. Tem esse achado aqui muito estranho também, certo? Essa linha que não faz sentido, né? Isso aqui poderia ser um marca-passo, mas não faz sentido, porque a frequência realmente está alta. Aqui inclusive você vê, aqui você tem a frequência aqui de 118, então não faz o menor sentido. Inclusive pelo contexto, pela história, ela não relata nenhum marca-passo. Eu acredito que isso aqui seja erro mesmo do próprio eletro. E você tem essas outras alterações aqui em axiais que chamam a atenção. Você tem essa elevação em V1, em V2 e em V3 você tem também essa elevação que está um pouco acima do normal. Embora você possa até tentar argumentar chamando de repolarização precoce, mas a gente tem que pensar e olhar o quadro clínico do paciente. E é por isso que a gente precisa seriar, porque daqui, desse eletro, eu olho aqui e vejo que tem realmente alterações de repolarizações, principalmente em parede lateral. Você olha aqui que em D1 e em AVL, ou seja, em D1 e AVL, eu tenho essas alterações de repolarização. E eu ainda estou encontrando aqui nas axiais essas alterações. Então, de toda maneira, há uma necessidade de você pedir acompanhar, solicitar um novo eletro, porque você olha para esse novo eletro aqui, mantém. Aqui realmente desapareceu aquela onda T negativa, mas mantém aqui essa onda T negativa. As extracílios parece que sumiram, só que tem uma coisa que chama muita atenção, mas muita mesmo. Você olha para V1, a V6 e houve uma mudança no seu QRS, no seu ECG, na verdade. Você vai olhar aqui para a onda T e você vê que ela já está agora com esse componente plus-minus. E principalmente em V2 e V3, o que aqui já entra com uma síndrome de Wellens. E aí, para você confirmar isso aqui, realmente tem que ir para o cateterismo. Você veja que está realmente profunda. Então, veja que houve uma mudança dinâmica de um eletro para o outro. A gente tem que desconfiar aqui dessa encorajamento aguda e correr agora para o cardiologista. Existem alterações metabólicas que podem provocar isso, principalmente a magnésio baixo e cálcio baixo, só que a gente não deve ficar fazendo tanta ciência. É uma paciente idosa que está se queixando, né, de uma epigastralgia, náuseas, então a gente tem que correr atrás para ver, né, para finalizar esse quadro.